compromisso de construir uma nova capital no centro do país existia ao menos desde o século XVII. A construção dessa nova capital já estava presente na Constituição de 1891 e, anos mais tarde, no governo de Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo, quando surgiu o interesse de povoar as regiões norte e centro-oeste do país. Mas o projeto só se concretizou no governo de Juscelino Kubitschek. No final da década de 50, no meio de seu Planalto Central, o Brasil construiria uma nova capital em apenas 3 anos. Nas décadas seguintes, Brasília se tornaria o principal símbolo da arquitetura modernista no mundo e a única cidade feita no século XX a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. O plano, no sentido nacional e estratégico, tinha um objetivo simbólico e militar. Era uma maneira de estimular a ocupação do interior do Brasil, que até então se concentrava no litoral, e de ter uma capital mais protegida de eventuais ataques ou revoluções. Em 1957, um júri formado por especialistas brasileiros e estrangeiros escolheu o projeto do urbanista Lúcio Costa para o plano piloto, como foi chamada a área original da capital. Considerado simples, mas cheio de inovações, o planejamento incorporava as principais ideias de arquitetura moderna, especialmente as do suíço-francês Le Corbusier, sobre como deveria funcionar uma cidade, em especial a concepção funcionalista de que uma cidade deveria ser organizada em zonas de acordo com cada um dos usos que as pessoas fariam dela: habitar, circular, trabalhar e recrear. Lúcio Costa partiu da forma do sinal da cruz, que assinala a posse de um local, para organizar o plano piloto em 2 eixos principais. Em um deles, levemente curvado para se ajustar à topografia do local, melhor escoamento natural das águas e melhor orientação onde ficariam os setores residenciais. Perpendicular ao eixo residencial ficaria o eixo monumental, onde se concentrariam os prédios públicos dedicados ao governo e as principais obras de Oscar Niemeyer na cidade. Para facilitar a circulação dos carros, separá-lo dos pedestres e evitar futuros congestionamentos. A capital era cheia de vias expressas e não tinham cruzamentos nem semáforos. Nas áreas residenciais, Lúcio Costa desenhou blocos de edifícios próximos e cercados por vegetação, que permitissem o convívio entre os vizinhos e com a natureza. Brasília foi projetada inicialmente para abrigar 500.000 pessoas e que, posterior à construção de Brasília, seriam construídas ao redor da nova capital cidades satélites. Na época, se achava que se podia controlar totalmente o desenvolvimento de uma cidade. Evitou-se a criação de residências próximas à orla lagunar, a fim de preservá-la intacta. Apenas os clubes e os demais locais recreativos estão localizados nas proximidades do lago. Brasília também enfrenta os problemas típicos das outras grandes metrópoles, como os altos índices de desigualdade. Com o passar dos anos, também ficou claro que nem todos os princípios modernistas de organização das cidades, aplicados na nova capital, eram tão bons para a vida real da população como se imaginava. Havia uma ideia nos anos 50 de que, se não houvessem cruzamentos e semáforos, não haveriam congestionamentos. Mas com o crescimento populacional, o número de carros aumentou e ficou cada vez mais difícil regular o trânsito. A falta de semáforos e cruzamentos acabou aumentando o perigo para alguns pedestres, que precisariam percorrer longas distâncias no Planalto Central. A divisão extrema da capital em setores acabou criando uma separação muito grande de atividades, fazendo com que algumas partes da cidade não fossem ocupadas de forma orgânica, ficando totalmente vazias em alguns horários. Após anos de questionamentos históricos e geográficos, foi construída de fato Brasília, através de um processo de interiorização do país.